Bíblia falada e comentada. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: E eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João, no Jordão. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: E vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E, achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo.
E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas, e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Comentários de Marcos capítulo 1. Quando a gente experimenta a emoção de um grande acontecimento, sente que deve contar-lhe a alguém. Contar a história pode fazer reviver a experiência passada. Ao ler as primeiras palavras do Marcos se sente essa emoção. Imagine em meio da multidão enquanto Jesus sai em insígnia. Imagine como um de seus discípulos reage às suas palavras de amor e de estímulo. E recorde que Jesus veio por cada homem e por cada mulher, por quem vivo hoje em dia e pelos que viveram faz 2000 anos. Marcos não foi um dos 12 discípulos do Jesus, mas é muito possível que tenha conhecido ao Jesus pessoalmente. Escreveu este evangelho em forma de relato ágil, como uma novela popular. O livro apresenta ao Jesus como um homem que respaldava suas palavras com feitos que sempre demonstravam quem era e o Filho de Deus. Devido a que escreveu seu evangelho para os cristãos de Roma, onde se adoravam muitos deuses, queria que soubessem que Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Por que veio Jesus naquele momento preciso da história? O mundo civilizado gozava de uma relativa paz durante o governo de Roma. Viajar era fácil e havia um idioma comum. Possivelmente as notícias a respeito da vida, morte e ressurreição do Jesus se pulverizaram com rapidez pelo vasto Império Romano. No Israel, as pessoas comuns estavam listas para seguir ao Jesus. Durante 400 anos não tiveram profeta de Deus, dos dias do Malaquias, o escritor do último livro do Antigo Testamento. Cada vez estavam mais espectadores pela pronta chegada de um grande profeta ou possivelmente o Messias mencionado no Antigo Testamento. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A segunda metade de seu livro está dedicada à promessa da salvação. Isaías escreveu sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, e sobre o homem que anunciaria a sua vinda, João o Batista. O chamado do João às pessoas de a preparem significava que teriam que abandonar sua maneira de viver, renunciar a seus pecados, procurar o perdão de Deus e estabelecer uma relação com o Todo-Poderoso Deus mediante a fé e a obediência à sua palavra que é a Bíblia. Centenas de anos antes, o profeta Isaías predisse a vinda do João o Batista e do Jesus. Como o soube? Deus prometeu ao Isaías que um libertador viria ao Israel e que uma voz se elevaria no deserto para lhe preparar o caminho. As palavras do Isaías respiraram a muitos ao lhes fazer olhar para o futuro, ao Messias. Saber que Deus cumpre suas promessas nos consola. Marcos escreveu muito sobre o futuro e Deus cumprirá suas promessas. Ao ler este livro, que é parte da palavra de Deus, compreendamos que é algo mais que uma história, é Deus que revela seus planos quanto à história da humanidade. Por que será que o Evangelho do Marcos começa com a história do João o Batista e não menciona o nascimento do Jesus? Naqueles tempos, aos oficiais romanos de importância sempre lhes precedia um anunciador ou arauto. Quando o arauto chegava a um povo, a gente sabia que algum personagem proeminente estava ao chegar. Já que Marcos escreveu sobre tudo para cristãos romanos, começou seu livro com o João o Batista, cuja missão era anunciar a vinda do Jesus, o homem mais importante que jamais tenha vivido. Aos cristãos romanos não tivesse interessado tanto o nascimento do Jesus como o arauto que lhe preparou o caminho. João decide viver no deserto, para manter-se afastado das distrações e poder ouvir melhor as instruções divinas, 2, para obter a total atenção do povo, 3, para simbolizar um violento rompimento com a hipocrisia dos líderes religiosos mais interessados em seus luxuosos lares e posições de autoridade que na obra de Deus, 4, para dar cumprimento às profecias do Antigo Testamento que diziam que João seria uma voz que clama no deserto, preparem caminho ao Jeová. No ministério do João, o batismo era um sinal visível de que uma pessoa decidia deixar sua forma de vida de pecado e egoísmo e voltar-se para Deus. João adotou uma conhecida costume e lhe deu um novo sentido.
Os judeus frequentemente batizavam gentis, os que se convertiam ao judaísmo. Mas batizar a um judeu como sinal de arrependimento foi uma radical separação do costume judia. A igreja primitiva lhe deu ao batismo um significado maior, ao associá-lo com a morte e ressurreição do Jesus. O propósito da pregação do João foi preparar ao povo para aceitar ao Jesus como o Filho de Deus. Quando João lançou ao povo a provocação de confessar seus pecados individualmente, assinalou o começo de uma nova forma de ter relação com Deus. É necessário que você troque antes de ouvir e entender a mensagem do Jesus? A gente tem que reconhecer que necessita o perdão antes que possa aceitar o perdão. O verdadeiro arrependimento deve produzir-se antes de que a pessoa tenha verdadeira fé no Jesus Cristo. Como preparação para receber a Cristo, devemos nos arrepender e renunciar às atrações do mundo que levam à morte, às tentações pecaminosas e às atitudes perniciosas. A vestimenta do João não era precisamente o último grito da moda daqueles dias. Vestia-se como o profeta Elias, 2:08, para distinguir-se dos líderes religiosos cujas largas túnicas refletiam o orgulho que sentiam por sua posição. A surpreendente aparência do João refletia a sua extraordinária mensagem. Embora João era o primeiro profeta genuíno em 400 anos, Jesus o Messias seria imensamente melhor que ele. João particularizou quão pequeno era ante aquele que vinha. Não se considerava digno nem sequer de realizar para as tarefas mais humildes, como desatar a correia de suas sandálias. O que João começou, Jesus o finalizou. O que João preparou, Jesus o realizou. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo e que enviaria o Espírito Santo para que vivesse em cada crente. O batismo em água que João pregava preparava a pessoa para receber a mensagem de Cristo. Demonstrava humildade e assinalava a disposição de abandonar o pecado. Este era o começo do processo espiritual. Quando Jesus batiza com o Espírito Santo, entretanto, toda a pessoa se reforma por dito poder. Este batismo é o resultado da obra completa do Jesus. Se o batismo do João era sozinho arrependimento de pecados, por que se batizou Jesus? Até os maiores profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tiveram que confessar seus pecados e arrepender-se. Jesus não, porque foi pecado. Embora não era necessário, Jesus se batizou por estas razões, e para testar de sua consagração à sua missão de trazer a mensagem de salvação a todas as nações, 2, para demonstrar que Deus aprovava e respaldava sua missão, 3, para identificar-se com nossa condição humana e pecadora, 4, para começar oficialmente seu ministério público, 5, para nos dar um exemplo que temos que imitar. O batismo do João era diferente do batismo cristão na igreja. Jesus cresceu no Nazaré, onde viveu de menino. Nazaré era uma pequena aldeia na Galileia, localizava-se a meio caminho entre o mar da Galileia e o Mediterrâneo. A cidade era desprezada e evitada por muitos judeus porque tinha a reputação de ser independente. Nazaré era um cruzamento de caminho para rotas de intercâmbio e tinha contato com outras culturas. O Espírito Santo descendeu em forma de pomba sobre o Jesus e uma voz dos céus proclamou em nome do Pai que Jesus é seu divino Filho. Aqui vemos os três membros da Trindade juntos, e Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Satanás é um anjo que se rebelou contra Deus. É real, não é simbólico, e sempre trabalha contra Deus e de quem o obedece. Tentou a Eva no Éden e a persuadiu a pecar, tentou ao Jesus no deserto e não obteve que caísse. Ser tentado não é pecado. Tentar a outros ou ceder à tentação sim o é, se desejar mais informação a respeito da tentação do Jesus. Para identificar-se por completo com o ser humano, Jesus teve que enfrentar a tentação de Satanás. Já que Jesus enfrentou a tentação e saiu vitorioso dela, pode nos ajudar em duas formas muito importantes, e a maneira de exemplo em como enfrentar a tentação sem pecar, e 2, como ajudador que sabe o que necessitamos, já que o passou por essa mesma experiência. Jesus se separou da gente e se foi ao deserto, onde Satanás o tentou. A tentação nos resulta malote só quando cedemos a ela. Não devemos aborrecer os momentos de prova, porque através delas se fortalece nosso caráter e Deus nos ensina valiosas lições. Quando enfrentarmos a Satanás e tenhamos que nos ver com suas tentações e a confusão que nos apresenta, recordemos ao Jesus.
Usou a palavra de Deus frente a Satanás e triunfou. Nós podemos fazer o mesmo. Os anjos são mensageiros celestiais que cumprem a vontade de Deus ou a comunicam aos homens. O termo anjo significa mensageiro e geralmente identifica ao mais alto grau de seres espirituais que habitam na presença de Deus. Mas também pode referir-se aos anjos de Satanás e parece aplicar-se aos pastores que servem de mensageiros de Deus às 7 igrejas da Ásia. A presença de Deus em forma angélica é óbvia. A palavra grega angelis, que em alguns casos se traduz como mensageiro, emprega-se também para designar a homens em passagens como: as Escrituras declaram que os anjos são 1. Seres criados, 2. Inumeráveis, 3. De diversas ordens e filas, 4. Poderosos, 5. Espíritos sem corpos materiais, 6. Livres de limitações físicas, 7. Extremamente sábios, 8. Capazes de apresentar-se em forma humana. Quais são as boas novas de Deus? Estas primeiras palavras do Jesus no Marcos nos dão a essência de seu ensino, que o tão esperado Messias havia vindo para iniciar o reino pessoal de Deus na terra. A maioria das pessoas que ouviram esta mensagem estavam na opressão, pobres e sem esperanças. As palavras do Jesus foram boas novas para elas porque lhes ofereciam liberdade, benções e esperanças. A pesca era a indústria mais importante em torno do Mar da Galileia. A pesca com redes era o método mais usado. Capernaum, que chegou a ser o novo centro de operações do Jesus, era nesse tempo a maior de ao redor de 30 aldeias de pescadores situadas ao redor do mar. Se está acostumado a pensar que os discípulos do Jesus eram grandes homens de fé desde que se uniram ao Jesus. Mas a verdade é que tiveram que crescer na fé de igual modo que qualquer crente. Ao parecer, esta não foi a única vez que Jesus chamou Pedro, Simão, Jacó e João para que lhe seguissem. Demorou para que o chamado do Jesus e sua mensagem penetrassem, mas o importante é isto, que embora tinham muito que crescer, seguram-lhe. Do mesmo modo, temos perguntas e vacilações, mas nunca devemos deixar de crescer ao seguir ao Jesus. Devido a que o templo em Jerusalém estava muito longe para que muitos judeus viajassem até ali para adorar regularmente, muitos povos tinham sinagogas que serviam como lugares de adoração e escolas. Dos tempos do Esdras, ao redor de 450 a.C., um grupo de 10 famílias judias podia fundar uma sinagoga. Ali, durante a semana, os meninos varões estudavam a lei do Antigo Testamento e a religião judia. As meninas não se admitiam. Cada dia de repouso, o Sabbat, os homens se reuniam para escutar o ensino da palavra de Deus através de um rabino. Devido a que os rabinos ou professores não eram permanentes, os principais da sinagoga costumavam pedir aos professores visitantes que falassem. Por isso Jesus frequentemente falava nas cidades que visitava. Jesus se acabava de mudar do Nazaré ao Capernaum. Capernaum era uma cidade muito próspera, com grandes riquezas, ao igual a grandes pecados e decadência. Devido a que aquartelava muitos soldados romanos, a influência pagã do Império Romano se encontrava em qualquer lugar. Era o lugar ideal para que Jesus enfrentasse a judeus e a gentis com as boas novas do reino de Deus. Frequentemente, os professores judeus citavam a famosos rabinos para dar mais autoridade às suas palavras. Mas Jesus não precisava fazê-lo. Como era Deus, conhecia perfeitamente as Escrituras e seu significado. Era a autoridade suprema. Os demônios são espíritos de maldade sob as ordens de Satanás. Seu trabalho é fazer pecar as pessoas. Satanás não os criou, porque Deus é o Criador de tudo, são anjos cansados que se uniram a Satanás em sua rebelião. Em seu estado de degeneração podem fazer que uma pessoa fique muda, surda, cega ou demente. Mas sempre que se enfrentaram ao Jesus, perderam seu poder. Deus põe limites ao que fazem, não podem fazer nada sem sua permissão. Durante o tempo em que Jesus viveu na terra, aos demônios lhes permitiu estar muito ativos para demonstrar de uma vez e para sempre que Cristo tem poder e autoridade sobre eles. Para muitos psicólogos, a posse demoníaca é uma forma primitiva de descrever as enfermidades mentais. Entretanto, está claro que um demônio era o que controlava este homem. Marcos enfatiza as lutas contra o poder demoníaco para demonstrar a superioridade do Jesus.
narra muitos relatos que mostram ao Jesus jogando fora demônios. Jesus não tinha que realizar um elaborado ritual de exorcismo. Sua palavra era suficiente para expulsar os demônios. Os demônios souberam em seguida que Jesus era o Filho de Deus. Ao incluir este fato em seu evangelho, Marcos estabeleceu os créditos do Jesus, mostrando que até o mundo das trevas o reconhecia como Messias. Cada escritor dos evangelhos escreveu de uma perspectiva um tanto diferente, por isso os relatos têm detalhes diferentes em cada evangelho. No Mateus, Jesus tocou a mulher. No Marcos, ajudou-a a incorporar-se. No Lucas, falou-lhe com a febre que imediatamente a deixou. Mas não há conflito nos relatos. Cada escritor escolheu enfatizar detalhes diferentes do mesmo caso com o propósito de ressaltar certas características do Jesus. A gente se aproximou do Jesus ao entardecer quando o sol ficava. Era o dia de repouso que começava com o pôr do sol da sexta-feira e terminava com o pôr do sol do sábado. Os líderes judeus diziam que era contra a lei sanar no dia de repouso. A gente não queria quebrantar esta lei, nem a que proibia viajar no dia de repouso. Por isso esperaram até o entardecer. Depois de pôr do sol, as multidões se sentiram em liberdade de procurar o Jesus para que os sanasse. Por que Jesus não queria que os demônios revelassem quem era? 1. Ao mandar aos demônios que guardassem silêncio, demonstrava sua autoridade e poder sobre eles. 2. Jesus queria que a gente acreditasse no por suas palavras e feitos, não pelo que pudessem dizer os demônios. 3. Jesus queria revelar sua identidade como Messias segundo seu próprio programa e não conforme ao de Satanás. Este queria que a gente seguisse ao Jesus por sua popularidade e não porque era o Filho de Deus, que podia liberá-los do pecado e seu poder. Jesus dedicava tempo à oração. Procurar tempo para orar não é fácil, embora a oração é o vínculo vital entre nós e Deus. Como Jesus, devemos procurar tempo para falar com Deus, embora isso signifique que tenhamos que nos levantar antes que o dia esclareça. Os romanos dividiram o território do Israel em 3 regiões, e Galileia, Samaria e Judeia. Galileia estava na região mais setentrional e tinha ao redor de 100 quilômetros de comprimento por 50 de largura. Jesus passou muito tempo de seu ministério nesta região, um lugar ideal para ensinar, sobretudo porque havia mais de 250 populações e aldeias concentradas nesta pequena região, com muitas sinagogas. Com relação ao Levítico 13 e 14, os líderes judeus declararam que a lepra era imunda. Isto queria dizer que aos leprosos lhes proibia participar de toda atividade religiosa ou social. Devido a que a lei dizia que qualquer pessoa se fazia imunda pelo contato com um imundo, alguns atiravam pedras aos leprosos para mantê-los à distância. Mas Jesus tocou aos leprosos. O verdadeiro valor de uma pessoa não é externo, a não ser interno. Embora uma pessoa esteja doente ou deformada, em seu interior não é menos valiosa ante Deus. Ninguém é tão repugnante como para que o não o toque. Em um sentido, todos somos leprosos porque nos deformou a fealdade do pecado. Mas Deus, ao enviar a seu Filho Jesus, há-nos meio doido para nos dar a sanidade. Quando se sentir rechaçado por alguém, detenha-se e pense o que sente Deus por essa pessoa e por você. Embora a lepra era incurável, diversas classes de enfermidades de pele se classificaram como a lepra. Segundo as leis do Antigo Testamento, quando um leproso se curava devia apresentar-se ante um sacerdote para ser examinado. Logo o leproso devia dar uma oferenda de gratidão no templo. Jesus se ajustou a estas leis ao enviar ao homem ao sacerdote, demonstrando o total respeito que tinha pela lei de Deus. Enviar o leproso sanado ao sacerdote constituía uma forma de verificar o grande milagre ante a comunidade. A Bíblia falada e comentada.